Ô, Carol, 2 semanas para o vencimento dessas doses de imunizante. Tem muita dose represada, a vacina parece contra a dengue ainda, a campanha não vingou, e aí é falha de todas as esferas dos poderes públicos federal, estadual e municipal. Mas Minas Gerais não vai ser impactada por essa decisão. Isso porque as vacinas que a gente tem aqui em Minas estão com a validade estendida, né, Carol? Vence mais pra frente, né? Exatamente, Lucas. E a gente acompanhou aqui todo esse passo a passo, desde a definição dos municípios que iriam receber a dose, até esse alerta, né, aquele chamado, apelo realmente para a população comparecer. Ponto sensível que você toca aí é justamente essa falha de todas as esferas do poder público, porque se a gente está tendo ainda dificuldade de alcançar esse público, e aí explicando para você que ainda tem dúvidas, por que o Ministério da Saúde elegeu esse público de 10 a 14 anos como prioritário? Porque é o público que mais fica hospitalizado quando contrai dengue. Então, foi justamente aquele público mais vulnerável. Claro que os idosos também estão entre esse público, mas a Anvisa não autorizou a aplicação do imunizante em 60 mais. Então, a gente ficou com essa faixa etária para iniciar a campanha, porque não tinha doses para todo mundo. Agora, quando a gente fala de falha, me admira ainda que a gente não esteja, por exemplo, Lucas, vacinando nas escolas. Sim. E quando a gente fala de vacina nas escolas, não estou dizendo que vai chegar, de repente, uma equipe dentro da escola do seu filho e vaciná-lo sem autorização dos pais e responsáveis. Mas a gente já fez muitas outras vezes campanha de vacinação nas escolas, a aplicação, a busca ativa. E aí a escola, obviamente, vai ter aquele contato com os pais e responsáveis que vão autorizar ou não autorizar a aplicação da vacina. E aí você vai até aquele público e vacina. O que está faltando para isso acontecer? Sim. Porque você já tem esse dado, que é o público que mais fica hospitalizado e que pode receber a dose. Por que a gente ainda está esperando essa busca ativa? Não entra na minha cabeça que a gente não tenha que fazer isso quando a gente está vivendo o pior ano da dengue, por exemplo, aqui em Minas Gerais, e vivendo uma epidemia, gente, em várias regiões do Brasil, que foi um verdadeiro desespero. E a gente ainda está tendo muito caso ainda. Então, assim, o alarme ainda não acabou, não apagou ali aquele sinal de alerta. Aliviou, mas a dengue segue assustando. Sobre as doses para Minas, foram mais de 116 mil doses enviadas ao estado. Essas doses vencem no dia 30 de junho. Então, a gente tem ainda mais um mês aí para aplicação. A gente segue com a estratégia de crianças aí, adolescentes de 10 a 14 anos. Vou lembrar que foi ampliado, porque era de 10 a 11, mas se ampliou para 10 a 14. A Prefeitura de BH falou que não foi comunicada sobre a decisão do governo federal, mas já avisou que não tem nem vacina. Aqui em BH, a campanha funcionou e os jovens foram vacinados. Pra você ter noção, BH recebeu 49,5 mil doses da vacina e 47 mil dessas doses já foram aplicadas, Carol. Então é um número expressivo. Interessante realmente usar a Prefeitura de Belo Horizonte, na verdade, como um exemplo do que deu certo, porque a vacinação contra a dengue, gente, sejamos bem honestos, não está funcionando no Brasil, não pegou. BH conseguiu vacinar a população, público-alvo. E aí a gente usar de fato de exemplo, né? O painel de vacinação já em relação a Minas fala que até 9 de abril foram lançadas nos sistemas aí a aplicação de 53.418 doses da vacina contra a dengue, total correspondente a 45, quase 46% das 116.720 doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado até o momento. Outro ponto que a gente colocou aqui e que a gente precisa realmente trabalhar, além dessa busca ativa, é aquela ampliação dos horários, pontos extras para vacinação. A gente está acompanhando isso para a gripe, por exemplo. Belo Horizonte, como o Lucas disse, está indo no modelo que está funcionando. Mas, gente, se tem alguma cidade que não está, é preciso entender qual que é a dificuldade. Eu falei aqui ontem, a gente precisa pensar que para a pessoa, o adulto, levar ali o filho, adolescente, criança para vacinar, às vezes ele não consegue fazer aquela escapada do trabalho. Sim. Porque normalmente a vacinação acontece no horário comercial, Sim, entre 8 e 5 da tarde. Se é você somente, a gente está aqui trabalhando na rádio, precisa vacinar? Deu o horário do meu almoço? Eu corro ali no posto mais perto, tomo a vacina e volto para o trabalho a tempo. Agora, se eu tiver que ir em casa, buscar a minha criança para levar até a unidade, depois deixar a criança em casa, voltar para o trabalho, às vezes não dá tempo. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou ali me colocar numa situação complicada no trabalho, vou precisar faltar ou chegar atrasado ou não voltar do almoço. Então, essas estratégias precisam sim ser pensadas, sempre lembrando também que a gente tem aqueles casos onde o público-alvo contraiu a dengue e precisa esperar 6 meses. Mas a gente também precisa de dados para saber se isso representa uma parcela considerável para explicar essa baixa procura pela imunização, Lucas.